Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para o pessoal de casa. Hoje é Shabbat e nós queremos agradecer. O que é o Shabbat? Quem lembra o que é o Shabbat? Para a gente dizer para o pessoal de casa. O que é o Shabbat? O Shabbat é o momento em que nós nos recarregamos nossas baterias. Vamos botar dessa forma, né? Honramos esse dia maravilhoso. O que está lá em Yeshayahu, capítulo 58, versículo 12. Vamos ver, podem abrir aí. Vocês de casa também, certo? Yeshayahu, que é Isaías, capítulo 58, não é isso, gente? Vamos ver aí vocês. Vamos abrir em Yeshayahu, capítulo, só conferindo. Capítulo 58, do versículo 13. Vamos ver o que é que diz sobre o Shabat. Diz assim: se deixares de espezinhar o Shabat e fizeres com boa vontade, em homenagem ao meu santo dia, e chamares o Shabat delicioso, e honrares, não seguindo os maus caminhos, então te deleitarás no eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, pois assim falou Hashem, o Eterno, Baruch Hashem. Então, se você parar no Shabat para santificar, para glorificar o Eterno, para aprender, estudar a Torá, para nos meditarmos sobre a unidade de Kadosh Baruch Hu, a gente vai poder cavalgar sobre as alturas da terra. Esse cavalgar não é que você vai pegar um cavalo alado e vai subir as montanhas de um ano, né? Mas é que você vai poder deslumbrar espiritualmente das maravilhas celestiais. É isso? Então que vocês em casa também sintam isso que nós sentimos ao guardar o Shabat, né? Agora voltando uma página para trás, temos Yeshayahu 56. E vamos ver o Eterno, mais uma vez, falando com Yeshayahu, a respeito desse dia. E será que você deve ou não guardar? Certo? Por muita gente dizer, eu não sou judeu. Lógico, existem duas casas, a Beit Israel e a Beit Yehudá. Você, no mundo inteiro, faz parte da Beit Israel. A Beit Yehudá hoje são os Kohanim que estão lá em Israel, levantando a Torá em louvores, em honra ao Eterno, esperando Mashiach, para assim continuarem fazendo a própria expiação de pecado, a queimagem de oferta queimadas e etc. Tá bom? Então, como os rabinos que nós conhecemos, como Rav Yaakov, como Rav Boaz, e entre outros rabinos que estão em Israel, que faz parte da casa de Arão. Assim disse o Eterno, o Yeshayahu, que é Isaías 56:1. Assim diz o Eterno: observai a justiça, sedes íntegros, pois prestes está a vir minha salvação, e assim manifestar em minha integridade. Louvável é aquele que assim se porta, e o homem que nisso se firma, que guarda o Shabat, para não profanar, e resguarda a tua mão de praticar o mal. Este é um solene dia na presença do Eterno, em que a gente deve nos guardar de praticar o mal, de pensar em outras coisas, de conversarmos outros assuntos que não sejam sobre a Torá, de falarmos outras coisas que não tem a ver com Kadosh Baruch Hu. É o único dia que o Eterno separou para a gente ficarmos em nossas famílias, em nossas casas, ir para a sinagoga, ir para as Beit Midrashim, que é as casas de estudos, e aprender sobre o Eterno. Não visualizar coisas no pensamento que não agrade a Ele, e, enfim, estar na presença do Eterno. Agora, o Eterno quer que as nações guardem também esse dia maravilhoso? Será que o Eterno quer? Então vamos continuar lendo. No versículo 3 de 56 de Yeshayahu, de Isaías, ele diz assim: não fale o estrangeiro, que o Eterno não se uniu, dizendo, certamente o Eterno me excluirá da recompensa que der ao seu povo. Tampouco digas o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Ele está dizendo que o estrangeiro não vá dizer em seu coração, não, eu não vou, não é para mim, essa recompensa não me pertence. Não é isto que está dizendo aqui.
Se algum rabino por aí disser isso a você, não queira dar ouvido, porque você precisa sim guardar o Shabat, porque o próprio Eterno vai dar um recado a você dizendo: pois assim disse o Eterno a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e colhem para si as coisas que me agradam e escolhem para si. Diz assim, olha, e abraçam firmemente a minha aliança, em minha casa e no recinto dos meus muros, darei a eles um lugar de honra e de destaque, que signifique mais do que filhos e filhas, renome lhe darei para sempre há de durar. Ele está dizendo que ao eunuco, que se considera uma árvore seca, porque o que era o eunuco naquela época? Era aquele homem que cuidava das mulheres do rei. Então os eunucos dizem o quê? Que é uma árvore seca, não é isso? Como eu tinha falado. Por que eles dizem? Porque eles não podem ter contato com mulheres naquela época, porque eles eram castrados e tomavam conta das mulheres do harém do rei. Então muitos deles que conseguiam a liberdade diriam: o Eterno não vai me aceitar porque eu sou uma árvore seca, eu não tenho semente para doar. E o Eterno diz a ele: não, se você se apegar à minha aliança, eu te farei igual, nomes grandes igual filhos e filhas. E também o farei para o estrangeiro. Agora vai falar com você que está em casa. E também o farei para o estrangeiro que se une ao Eterno, para o servirem e para amar o seu nome. Então, se você é um estrangeiro que se considera só a família de Avraham Avinu, porque Avraham Avinu tem muitos filhos, ele tem espalhado pela face da terra, e você se une a nós para amar o nome de Hashem, ele vai dizendo assim: e guarda os sábados para não profanarem, e verdadeiramente abraça a aliança de Kadosh Baruch Hu. Certo? Aí ele: eu os conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Suas ofertas de elevações e seus sacrifícios serão aceitos com alegria no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então não adianta vir pessoas de lá de Israel, rabinos, que são ciumentos, certo? Para dizer não, ele não aceitará o estrangeiro, ele não aceitará o eunuco. Não é isso que Hashem está dizendo. Hashem está dizendo que você, estrangeiro, que você que se considera um povo que quer amar e guardar o nome do Eterno, você pode, e você se unirá a ele no Monte de Sião, e você terá um nome tão grande quanto Israel. Então, para todos vocês que querem guardar o Shabat e que querem se unir ao Eterno e reverenciar o seu nome, sejam bem-vindos à casa de Hashem, o nosso Deus, porque só Ele é o único e verdadeiro Deus. O importante é você, meu amigo de casa, entender que a unidade do Eterno não pode ser comparada a ninguém nem a um homem. É a unidade de Kadosh Baruch Hu. Ele só é um. Então, enquanto o homem ainda estiver idolatrando outro homem, o Eterno não pode abrir os olhos dessas pessoas, porque ainda não foi permitido. Então, muitas pessoas irão sim se apegar a essa aliança, unir-se ao Eterno em temor, em servidão. Aí o Eterno fará você igual a filhos e filhas, e cantarão louvores, e serão ouvidos, e serão abençoados diante de Kadosh Baruch Hu. Baruch Hashem. Bom, eu vou continuar aqui esse estudo. Eu quis fazer essa apresentação aos amigos sobre o Shabat, para que você saiba que o Shabat é para todos, tá certo? Porque quando Deus fez a terra, Ele criou ela em 6 dias, como dizemos, em 6 períodos, pode ter sido 6 milhões de anos, 6 dias, 6 noites, não importa. O importante é que Ele criou no número 6, terminou. No 7º dia, Hashem descansa, Hashem santifica este dia. Então, se Ele santifica, e mais lá embaixo Ele diz: eis que todas as nações pertencem a Ele, ok? Não é isso que nós sabemos que o Eterno disse: eis que tudo Ele criou, e todas as nações pertencem ao Eterno. Então, o Shabat que santificou foi para todas as nações obedecerem, mas as nações são teimosas, os povos são ruins, as pessoas são ignorantes. As pessoas não querem parar um minuto para glorificar o Eterno. E quando para no momento errado, dá 2, 3 segundos para Ele e acha que deu muito.
Não é verdade? Acha que deu muito, por quê? Por que eu devo parar? Por que eu não vou ganhar dinheiro naquele dia? O melhor dia para mim é o sábado, porque tem muitas coisas para a gente ganhar dinheiro, para a gente vender. Gente, é engano seu, porque o Deus que te deu durante a semana toda a bênção de você estar ali forte e firme na presença dele, um dia que você parar, não vai te fazer falta. Porque Hashem vai suprir esses dias e você não vai nem sentir a diferença. Bom, isto cabe para cada um de nós, confiarmos plenamente e mostrarmos plenamente que confiamos no Eterno para nos suprir a nossa necessidade, quando pararmos para santificar o seu dia. Baruch Hashem. Bom, pessoal, eu quero falar um pouco agora sobre o estudo de Yirmiyahu. Vamos para Jeremias 11. Jeremias 11. Depois eu vou para Paraxá, tá bom? Eu quero falar um pouco sobre Jeremias 11. Eu fiz aqui um estudo rápido para que a gente possa ter uma noção a respeito dessas profecias tão poderosas que hoje ainda retratam o Harat e Hayamim, os sinais do tempo e etc. Estudo de Yirmiyahu 11, do 1 ao 23. Sobre o que foi dito, o que foi esquecido por Israel, certo? É uma exortação para o Harat e Hayamim. Então, todos nós precisamos estudar sobre esse pronunciamento que está em Yirmiyahu 11. Diz assim: Eis a palavra do Eterno que veio a Yirmiyahu, dizendo: Escutai a palavra deste pacto e transmitai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe assim, diz o Eterno Deus de Israel: Maldito seja o homem que não atente às palavras desse pacto que eu ordenei a vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra de Mitzrayim, da fornalha incandescente, dizendo: Escutai minha voz, para tudo cumprir de acordo com tudo o que vos ordeno. Assim serei vosso Deus e vós sereis meu povo, para que eu torne realidade o juramento que fiz aos vossos pais, de lhes dar uma terra que emana leite e mel, como hoje ocorre. Responder-lhe-ão então: seja assim, assim seja, ó Eterno. Então o Eterno está dizendo nessa primeira introdução de Yirmiyahu 11, que o homem será maldito se apartar do pacto e da aliança que o Eterno determinou com o seu povo. E qual foi essa aliança que o Eterno determinou com o seu povo? Aonde nós encontramos essa aliança? A primeira aliança que o Eterno determina e que o homem quebra. E que o Eterno depois vai ter necessidade de fazer uma segunda aliança com as duas casas, as casas de Israel e a casa de Judá. Então vamos ver agora essa aliança onde está em Deuteronômio, em Devarim 29, do 29 todo, depois a gente lê o 30 todo. E vamos ler um pouco sobre esta aliança que o Eterno determinou para seu povo. Vamos lá, Devarim, capítulo 29, Devarim 29, do 1 todo. Diz assim: E Moisés chamou a todo Israel e disse-lhes: Vós tem visto tudo o que o Eterno fez perante vossos olhos na terra do Mitzrayim, do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. E as grandes provas que os teus olhos viram, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém o Eterno não vos tem dado um coração para conhecer as bondades de Deus, e olhos para ver, ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E vos fiz andar 40 anos pelo deserto. Não se envelheceram as vossas roupas que estavam sobre vós, nem se envelheceu o teu sapato que estava no teu pé. Pão não comeste, nem vinho novo ou velho bebeste, para que soubesses que eu sou o Eterno vosso Deus. E vieste a este lugar, e saiu a Sihon, rei de Hesbon, e Og, o rei de Baxã, e a nosso encontro, e a guerra. E nós os ferimos, e tomamos as suas terras, e demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo dos Menachitas. E guardareis as palavras desta aliança, e guardareis, a palavra dessa aliança, e as cumprireis, para que se prospere em tudo quanto fizeres.
Guardareis essas palavras, meditareis nela. Se você quer prosperar, você precisa entender a profecia, você precisa entender que deve ser guardado, pronunciado sempre no seu coração as palavras da aliança de Kadosh Baruch Hu. Então a porção semanal de Nitzavim é onde a gente vai entrar. Todos vós está hoje presente diante do Eterno vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, vossos policiais, todo homem de Israel, e vossas crianças, e vossas mulheres, e os peregrinos que está no meio de teu acampamento, desde o rachador da tua lenha, até o tirador de tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus, e no seu juramento que o Eterno teu Deus faz hoje contigo, para que hoje te confirme para si por povo, e seja para ti por Deus, como te falou, como jurou a teus pais, e a Abraão, a Isaque e a Jacó, e não somente convocou, e não somente convosco eu faço esta aliança e este juramento, mas com aqueles que hoje está aqui presente diante do Eterno, nosso Deus, e com aqueles que não está aqui hoje. Eu posso entender isso de duas maneiras. Eu posso entender isto de duas maneiras impressionantes. Gente, a Cabalá vai agora se manifestar. Vamos agora observar esse texto que é tão importante. Olha o que ele está dizendo. Não somente convosco eu faço esta aliança e este juramento. O Eterno não está só fazendo com Israel. E não só fazendo com aquelas pessoas que estavam naquele momento ouvindo as pronúncias da Torá. O Eterno agora está dizendo, eu não somente convosco eu faço esta aliança e este juramento, mas com aqueles que hoje está aqui presente diante do Eterno nosso Deus, e com aqueles que não estão aqui conosco hoje. A segunda maneira de entender é que aquelas pessoas, vocês, que estão espalhados nos quatro cantos da terra, o Eterno fez essa aliança também para vocês. Vocês estavam naquele dia lá, nós estávamos, você de casa estava naquele dia lá, então o Eterno também fez essa aliança com você. Precisa acordar o povo para entender que o Eterno fez aliança com toda a terra. E atenção, vocês estão em casa, nós estamos anunciando a palavra de Kadosh Baruch Hu, não queremos seu dinheiro. Nós queremos ficar na pobreza mesmo. Esses que estão pedindo dinheiro aí para ensinar palavras falsas e mentirosas de engano no seu próprio coração, precisam parar com isso. Porque a dureza do coração de Kadosh Baruch Hu, a sua fúria cairá sobre a terra. Até quando vocês não acordarão para entender as mensagens que o Eterno proferiu desde os nossos antepassados? Acorda, ó Israel. Preste atenção, ó Israel. O Eterno, ele fez essa aliança, não só foi com o povo que estava naquele momento, mas ele fez também com todo o povo que estavam, ou queria conhecer. Vocês, hoje cristãos, ouvem a mensagem por aí dizendo, a oração sacerdotal de Jesus, ou de Yeshua, que está lá em João 17, que ele vai falar, olha, abençoa aqueles que ainda irão ouvir através dessa mensagem. Gente, o que quer dizer na realidade é que essa mensagem aqui já estava dito que você seria também responsável por essa aliança. Então é preciso a gente abrir os olhos para entender que esse pacto que Hashem fez inclui todos nós seres humanos e todos nós que fazemos parte da geração de Avraham Avinu. Porque vós sabeis como habitarmos na terra do Egito, e como passamos no meio das nações pelas quais vieste a passar, e viste as suas abominações, e os seus ídolos de pau e de pedra, e os de prata e os de ouros que tinham com eles. Talvez haja no meio de vós homens ou mulheres, ou família, ou tribo, cujo coração se desvie hoje do Eterno nosso Deus, para ir servir aos seus deuses daquelas nações. Talvez haja entre vós raiz que produza erva amarga e fel. Será que é diferente dos nossos dias? Pessoas que adoram um Deus de pedra, de pau, glorificando um homem, andando pós o seu coração, e nas nações, e ouvindo mentiras e profanando mentiras, sem querer nem saber da única e verdadeira face de Kadosh Baruch Hu.
Porque quando lê ou quando ouve aquilo que eles acreditam ser um Deus, ou acredita interceder por eles a Deus, então eles entregam a sua fé, eles entregam o seu amor e nada acontece, e nada vai acontecer. E quando o Eterno deixa que aconteça, é por conta da sua grande bondade e misericórdia, para ver se você ainda tem uma chance de ver aonde você está habitando. Eu falo para aquelas pessoas que hoje ainda estão aprisionadas em Edom, aprisionadas no mundo da idolatria. Precisa tirar as vendas dos olhos para observar a grandeza do Eterno. Assim você saberá que o Eterno é Deus, somente o Eterno é Deus, e não há outro Deus além do Eterno. Muitas pessoas hoje estão dizendo, como Moisés antes falou, muitas pessoas têm nas suas casas árvores com frutos gostosos. E que são esses frutos? Filhos que acreditam em Kadosh Baruch, que dentro de uma família que tem 4, 5 ou 6, existe um ali que não teme e nem procura idolatria. Mas isso está profetizado porque o Eterno disse, de cada família ele retiraria 2, de cada nação ele faria um grupo para adorá-lo. O nome dele não vai ficar esquecido. As pessoas precisam entender que só existe um Deus. Aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe em seu coração, dizendo, terei paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Veja o que Moisés está dizendo, que as pessoas que andam segundo o seu próprio coração, eles mesmos acreditam que estão vivendo em paz. Será que hoje o mundo está em paz? O Brasil está em paz? As pessoas estão com as suas famílias garantidas em paz? Pois o JC mesmo disse que ele veio trazer a desgraça, a espada, pai contra filho e filho contra pai. E as pessoas não acordam para isso. Então quando alguém está sofrendo lá, é bom você dizer, poxa, agora eu entendo porque a minha casa vive na baderna e na bagunça, porque existe ramo de fel e de amargura dentro da minha casa. Pois aquele que assim pensa, eu acrescentarei o castigo dos pecados involuntários aos dos cometidos voluntariamente. O Eterno está dizendo que aqueles que pensam dessa maneira, que acredita que andando conforme a sua própria vontade, praticando o mal, andando conforme os seus caminhos, dos seus olhos, o Eterno também aumentará o seu opróbrio, os seus castigos. Ele unirá o castigo do inconsciente com aquele consciente. Ele fará a pessoa pagar duplamente, porque está ouvindo a verdade, mas não dá crédito ao amor da verdade. Então ele andará na mentira, e o Eterno mandará a operação do erro. Então, meus amigos, essa mensagem é muito importante. Abram seus olhos. Aquele profeta que pede dinheiro é um falso profeta. Não pode se vender a mensagem de Kadosh Baruch. Não precisamos disso. Vá trabalhar. Se você não pode trabalhar, entre no INSS, vá pedir ajuda ao governo. Mas não venda a mensagem do Eterno. Coisas horríveis irão acontecer com essas pessoas. E eles não percebem isso, porque a recompensa deles está sendo aqui, olhe, aqui na terra. Mas chegará um tempo em que eles olharão e dirão, Eterno, e agora? E o Eterno vai dizer, não, você conseguiu o que você quis. Você não me procurou, você procurou o seu desejo. Você falou da minha mensagem errada. Deturpou meus caminhos. Viajou para a minha terra santa para trazer água do brejo para meu povo beber, vendendo, me enganando. Eu sinto muito por vocês que não querem acordar, achando que a sua recompensa será melhor do outro lado. Não serão dignos do Olam Rabá. Versículo 19 diz assim, o Eterno não quererá perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno
e o seu zelo contra aquele homem que fizer isso, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Eterno lhe apagará o nome de debaixo do céu. Então a coisa não é tão simples assim. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler um texto, eu vou enganar meu irmão e vou me sair de bem. Não é tão simples assim. Para você que não sabe, deve abrir Terrilim, Salmo 73. Leia com atenção em sua casa. Busque a Deus de todo o seu coração. Deixe de dar seu dinheiro nas igrejas. Vá procurar uma família que está com fome. Calce uma criança. Mate a fome de um mendigo. Ajude uma pessoa necessitada. Acabe com esse negócio de ganhar, querer comprar bênção. As palavras são duras e muitos têm medo de proferir porque machuca o coração da pessoa. Mais duro é ouvir que o Eterno lhe apagará o nome de debaixo do céu. Isso é mais duro de ouvir. E as pessoas não estão nem aí porque acham que isso aqui foi só para Israel. Mas não, meu amigo, você está enganado. Não foi só para Israel. Foi para todo ser vivente, toda alma vivente. E o Eterno separará de todas as tribos de Israel para o mal, conforme todas as maldições de aliança escrita neste livro da Torá. Baruch Hashem. Muitos querem hoje se voltar aos caminhos de Kadosh Baruch Hu. Estão lutando para voltar. Então eu espero que os rabinos que estão hoje no mundo inteiro, buscando as pessoas de volta, ensinando o caminho e se dizendo que são judeu e o outro é Bnei Noah. Então faça a coisa certa. De fato, ensine a Torá. Faça o povo acordar de volta para os caminhos do Eterno. Muita gente pode dizer: mas esse povo é um povo